vezes, orientando a gente lá. Minha esposa Isabela, meus familiares, toda a população que se faz presente. E falar da inauguração um pouquinho, antes de falar outras coisas. O Décio foi muito feliz quando ele falou que um dia eu trouxe o projeto para ele na feira, entreguei na barraca dele e falei que a gente ia iniciar o banheiro. E como ele mesmo falou, muita gente falava, mentira, não acontece, já foi prometido, não vai sair do papel. E a gente de logo começou a iniciar o banheiro. Para mim, fica de uma forma muito, de forma muito orgulhosa saber que o banheiro saiu, saber da necessidade do banheiro, saber da reivindicação que era do povo. Mas o que me causa uma grande estranheza é que as pessoas que criticaram são pessoas que prometeram antigamente. Pessoas que prometeram e não fizeram. E aí, por não ter feito, acharam melhor criticar. Esse banheiro custou 92 mil, se não me falha a memória. O recurso de vocês, como o Juninho foi muito bem, esse recurso veio do IPTU, esse recurso veio do ICMS, do INSS, do ISSQN, ele vem do IPVA, o recurso é de vocês. Mas não foi somente o banheiro que foi feito com o recurso de vocês. O estacionamento, que hoje abriga umas 27 vagas, se a gente olhar já está pequeno, que não tem uma vaga vazia hoje, que também era uma reivindicação, custou 25 mil reais. E naquela época, teve um cidadão que veio me criticar, tirou uma foto perto de um Papai Noel, dizendo que o prefeito não incentivava o comércio, que o prefeito não incentivava o progresso da cidade. Mas naquela época o aluguel daqueles brinquedos, se fosse para a prefeitura pagar, ficava 5 mil reais. E o dinheiro de vocês não é achado, não é dinheiro que você pega e arranca do mato, é um dinheiro suado que o cidadão paga, tem dificuldade para pagar. E eu falei naquela época que eu priorizava o recurso. E eu não iria pagar um aluguel de 5 mil reais no enfeite, porque eu iria fazer o estacionamento com 25 mil reais. E eu tenho certeza que o estacionamento foi muito mais importante do que o enfeite da cidade naquela época. Eu adoraria poder ter enfeitado a cidade toda, ter gasto um dinheiro no enfeite, mas a situação da prefeitura não permite. Não tem condições para você fazer tudo aquilo que você quer. Mas se não bastasse também o estacionamento que foi feito com 25 mil reais de vocês, foi feita a Zé Braga de Faria, que também foi prometido por todos e ninguém fez. Será que é porque é no Florestal? Será que eu só lembro do povo do Florestal quando é época de eleição? Que vai lá, promete, que nem fizeram, a dona Cida me falou um dia, que todos os prefeitos passaram lá, debaixo do poste da casa dela, e prometeram o termo da Zé Braga de Faria, mas ninguém fez. E aí a gente vai, faz e é criticado porque fez, mas não criticado pelo povo, criticado por uma oposição que não aceita o resultado das urnas de 3 anos e meio atrás. Mas também não para na Zé Braga de Faria. O Campus Society, que custou para a prefeitura em torno de 75 mil reais, que foi feito pelos funcionários do Departamento de Esporte, onde a gente pagou somente a grama sintética e o resto foi feito com mão de obra nossa mesmo, também é recurso próprio, é recurso da população. Mas também não para no Campus Society. O fechamento da Evaldo também é com recurso próprio. Então, como vocês podem ver, nós temos aqui na praça 1, 2 obras, Campus Society, fechamento da Evaldo, Zé Braga de Faria. 5 obras construídas num ano com recurso próprio, quando no passado nunca se construiu uma obra sequer com recurso próprio. E aí ainda acham que criticar. Mas não tem problema, a crítica ela é boa. Ainda mais quando vem da oposição, porque ela fortalece mais a gente. Que aí você pega de gana, aí você pega de bronca, e aí você faz mais ainda. Mas aí algumas coisas não podem passar, gente. Algumas coisas não podem passar. Como o Valdir falou, vem um cidadão, pega um auto de infração, que se fosse coisa escondida não estava no diário oficial, pega a ata de registro de preço, de licitações, que também se fosse coisas erradas e proibidas, também não estaria no diário oficial, e aí começa a ir para a feira. Os comércios,
e entregar. Mas o engraçado é o seguinte, que quando jogaram um pacote de nota no meu quintal, no outro dia eu estava no Ministério Público denunciando, e eu assinei a denúncia. Denúncia essa, e como o Valdir falou, a promotoria ofereceu ao seu juiz que condene essas pessoas a devolver mais de R$1 milhão aos cofres públicos. E eu desafio eles, pegam a ata de registro, pegam o diário oficial, pegam o auto de infração e me denunciem no Ministério Público que eu vou testemunhar. Eu nunca fiz nada às escondidas. Tudo que eu faço é publicado na imprensa local e na imprensa oficial. Aí vem o absurdo. Pega uma ata de registro que fala de 10 mil ovos para ser gasto num ano. E acha um absurdo. Eles só esquecem de ver que nossas escolas têm 3 mil alunos. Que 10 mil ovos não daria mais que 3 ovos por aluno. Se gastar 3 ovos por ano com o filho de vocês forem muito, eles me desculpem, vou gastar muito mais. Se gastar com o filho de vocês, como foi dito, fizeram uma conta de R$20 mil de bolo. Aí você pega o bolo, divide por 10 meses das escolas e divide por 3 mil alunos. Dá 69 centavos para cada criança comer um pedaço de bolo por mês. Se isso for muito, 69 centavos para o filho de vocês, eles podem se roer, porque nós vamos gastar muito mais. Mas o engraçado é que o interesse deles, gente, não é de fiscalizar a prefeitura. O interesse deles realmente é de tentar distorcer a verdade, de distorcer o que ocorre, para tentar ter um resultado político daqui a alguns meses. Eu me recordo, falei isso na ponte, na inauguração da ponte, que conversando na época com o Zé Magrinho, ele me falou que a ponte, a primeira parte, tinha sido feita em 69. Mas aí eu me pensando, uma frase que uma pessoa falou dentro do salão do Saulinho lá, não fazem 42 anos que a Estiva não tem aquela ponte. Fazem pelo menos 80, porque a Estiva se iniciou há 80 anos atrás, quando começou os primeiros imigrantes a fazer suas olarias, suas casas. Então faz muito mais tempo. E quando a gente começou a fazer, veio uma palavra que a ponte estava embargada. Eu nunca vi uma obra embargada ter gente trabalhando nela. Eu nunca vi um banheiro embargado ter gente trabalhando nela. E engraçado que a obra embargada continuou a ser feita e foi inaugurada, como essa também está sendo inaugurada hoje. Mas eu me lembro, falando lá na ponte, durante esses 3 anos e 3 meses de administração, eu tive um único momento de frustração, um único momento de realmente de desânimo, que foi no dia que eu tomei posse. Porque eu falava nos palanques, durante a campanha, que nós íamos assumir uma cidade com 5 milhões de dívida. E nós fizemos um plano de governo em cima de 5 milhões de dívida. E eu nunca escondi meu plano, tanto é que ele saiu nesse jornal prestando conta. E quando a doutora Silvana leu aquela ata de posse, a dívida era muito maior. A dívida era o dobro. E naquele momento eu me senti frustrado, porque eu fiquei com medo de ficar mentiroso. Fiquei com medo de decepcionar as pessoas que tinham votado na gente. Mas graças a Deus, pagamos mais de 4 milhões da dívida em 3 anos e 3 meses. Acredito eu que até o final do mandato a gente chega nos 5 milhões de dívidas pagas, mas não acaba aí porque ainda tem mais 5 milhões para ser pagos. Regularizamos a Unimed para funcionário. Os funcionários tiveram reajuste salarial durante os 3 anos. Pagamos o fundo de garantia, estamos recolhendo o INSS atrasado. Regulamentamos também, além da Unimed, além do salário do INSS, regulamentamos o kit de energia pública, que chegava no montante de R$300 mil, que fizeram em parcelamento da energia pública, mas para começar a ser pago em janeiro, que era no mês de quem assumisse, e não no mês de quem estava.
também foi pago. Precisamos devolver dinheiro de convênios que não cumpriram com a parte daquela tão prometida pista de skate, que usaram 26 mil do dinheiro, não fizeram a pista e precisam devolver os outros 26 mil. Precisamos devolver dinheiro de uma praça que estava no Taguá, 150 mil do recapeamento do Taguá 1, que não foi feito. Também fomos obrigados a devolver na época 33 mil, que corrigido passou dos 50. E dias atrás estive em São Paulo para regularizar um convênio do centro esportivo, que na época era um valor de 50 mil, que hoje, se não conseguir regularizar, tem que devolver 100, que é o dobro. Porque não fizeram aquele hall de entrada que nós fizemos, não fizeram as rampas de acesso no fundo que nós fizemos, entendeu? Então, por falta de comprometimento e por falta de capacidade administrativa, a cidade ficou com esse rombo. Mas aí, começa na época de eleição, vai chegando no ano eleitoral. 2009 não teve denúncia, porque não tinha moral para se denunciar ninguém. 2010 não teve denúncia. 2011 não teve denúncia, sinal que a coisa ia bem. 2012 o prefeito não presta mais, o prefeito deixou de ser bom, o prefeito não faz mais nada, porque é ano eleitoral. Aí começam as denúncias vazias, as denúncias eleitoreiras. Mas antes fosse denúncia, como eu falei, no Ministério Público. São denúncias nas caladas, nas esquinas. Eu estava na inauguração da Zé Braga de Faria, quando o meu celular tocou, e eu passei para o gato atender, e uma moradora do Lude, desesperada, porque ela foi aterrorizada, dizendo que a água do Lude dava câncer. Como se a água do Lude fosse diferente da água do centro, da água do Taguá, da água do Iumas. E aí a mãe não queria deixar o filho tomar água por causa de uma irresponsabilidade, de um terrorismo eleitoral. Levei o químico, que faz as análises de hora em hora, que essas análises, a Sandra que está aqui, que trabalha na saúde, que ajuda a levar essas análises na Vigilância Sanitária de São João, sabe como que é, né, Sandra? Pode explicar isso aí. Nossas amostras feitas por um outro laboratório que tem lá, fora o nosso contratado, e para a infelicidade dessa oposição de baixo nível, Estiva Gerbe, Itobi e Santo Antônio do Jardim, entre as 22 cidades da Vigilância Sanitária, foram as únicas 3 cidades que atenderam todos os requisitos das análises de água, 100% de cloro, 100% de flúor, ao contrário dessas mentiras. Falaram, por exemplo, que os filtros eram abertos. Quem conhece a Estiva antes do que eu, sabe, desde 76 o tratamento é o mesmo, no mesmo local, e com muitos profissionais de muitos anos atrás. Capta-se a água no mesmo lugar, trata-se a água no mesmo lugar, usa-se mais produto do que se usava antigamente. Engraçado, e agora a água é ruim, porque é ano eleitoral. Então, eu não poderia vir hoje aqui e não dar esse tipo de explicação, para que não pairasse mais dúvida. Agora eu falei o seguinte para aquela senhora, fui lá e falei, faça-me um favor, abre a torneira do cavalete que eu vou tomar água do cavalete. Porque se ela dar esse problema, amanhã eu vou estar com ele então. Porque na minha casa não tem filtro, é uma talha de barro. E minha casa eu bebo a água que eu trato. E aí ela falou, mas o senhor tem que falar pro meu filho. Eu falei, eu acho que eu não era eu a pessoa séria para falar pro teu filho. Eu falei, o químico está aqui, acabou de fazer a análise, mas a senhora tinha que chamar a mesma pessoa irresponsável que veio aterrorizar o seu filho, chamá-la de mentirosa na frente do teu filho e fazer com que ela desminta o que ela falou. Eu não sei se ela vai ter coragem de tomar um cafezinho não, futuramente, mas se for, a análise está na mão dessa senhora e o laudo da Vigilância Sanitária está na mão dessa senhora. Então, gente, eu queria só pedir para vocês o seguinte, essa obra aqui foi feita com recurso próprio. Não é uma obra, como foi bem dito pelo Décio, não é uma obra do Rafael, é uma obra da população. E essa obra que iniciou, que eu fiz questão que iniciasse, até pelo prazo que saiu a licitação, ela vai custar em torno de 300 mil reais para a prefeitura. Desses 300 mil, 140 mil é do deputado Davi Zaia, que foi uma conquista do Niverson, junto com o Gão,
E os outros 160 mil é de vocês. É mais uma obra com recurso de vocês. E o projeto ali, ela vai ser os canteiros elevados em 40 centímetros, um bloquete de cores diversas, amarelo nas alças, vermelho na parte central e o cimento na lateral. Vai se abaixar a iluminação para não ter que mexer nas copas das árvores. E a gente espera entregar essa obra aí em torno de 60 a 90 dias. Mais uma informação importante que eu também não poderia deixar de falar hoje, que também foi uma promessa de todos que se passou por aqui. O pessoal do LUDE, o pessoal do Taguá 2 e o pessoal do Florestal nunca puderam ir na Caixa usar o seu fundo de garantia para poder comprar o terreno, para reformar a casa, para poder aumentar a casa, ou sequer para vender para alguém que pudesse fazer financiamento. E graças ao trabalho dessa administração, junto à Cidade Legal, o Jardim Taguá 2, o Jardim Florestal e o Jardim LUDE vão ter as escrituras na mão. O LUDE e o Florestal saem primeiro. E o Taguá 2 demora acho que uns 30 dias a mais por causa de uma infraestrutura que tem que ser feita e que não foi feita. E que se nós não fizermos, a prefeitura será condenada a pagar uma multa de um salário mínimo por dia. Porque no passado não fizeram-se as guias, a iluminação e a distribuição de água da parte de baixo do Evaldo. Então nós vamos ter que fazer mais essa obra sem ter, vamos ter que tirar de algum lugar e fazer, para que saia as escrituras. Então, Florestal e LUDE dentro de uns 60 dias. O Taguá 2 demora uns dias a mais, que tem que acabar de concluir essas obras. Estamos fazendo a galeria de água pluvial do Taguá 2, que a gente pede desculpa pelo transtorno, que as máquinas abriram até que se feche, fica um pouco de barro, um pouco de poeira, mas que também está saindo. Vamos começar agora um centro de especialidade, que é o SEMO, que por sinal, seu dito, leva o nome da sua esposa, a dona Olida, que Deus a tenha, que hoje está numa casa alugada, mas que vai passar a... Bateria. Alô? Sobe lá e fala o microfone. Vai falar. Sobe lá e fala o microfone. Alô? Que hoje está numa casa alocada aqui na Alberto Calef e vai passar a ser construído lá agora do lado da UBS 2, no jardim de frente do departamento de obras. Uma obra de R$200 mil, uma conquista junto à Célia Leão, uma emenda da Célia Leão, trabalho da Magali do Paulo. Então, mais uma obra que inicia agora e que realmente vai incomodar mais as pessoas, com certeza. Então, gente, eu gostaria... para que depois amanhã também não tenha conversa dispersas, o bloquete que está saindo da praça está sendo levado para o São José, para fazer a Praça do São José e a Praça do LUDE. Vão ser reutilizados nas duas praças. E a gente já acertou com a empresa Pacaembu, que foi a empresa que está fazendo a parte do São José, as casas do São José, que acabou danificando todo o asfalto. Então a gente fez uma permuta, ao invés de eles arrumar o asfalto, eles vão nos aterrar a rua que interliga o centro com o LUDE. E essa oposição vai ter que engolir mais essa obra até o final do mandato, que nós vamos interligar o centro com o LUDE, como foi interligada a parte alta com a parte do São José. Muito obrigado, bom dia a todos, sejam bem-vindos à inauguração.